No dia de hoje venho fazer um comentário sobre as tomadas de posição de algumas figuras à direita do Partido Socialista, que deram logo nota que vão votar em António José Seguro. Aliás, o ex-líder do CDS, que neste momento é um globalista que não se distingue de Pedro Costa, por exemplo, que comenta com ele, e que são literalmente figuras que à direita do PS vão votar em António José Seguro. No meu entender, sejam de direita ou não, tanto se me dá, são figuras favoráveis ao atual estado de coisas neste momento, nem todas. Eu conheço algumas pessoas que são de direita verdadeiramente e que vão votar em António José Seguro, que é um voto do qual discordo, mas eu não ando a policiar votações, ao contrário de figuras à esquerda e do próprio centro-direita, e venho fazer uns comentários sobre esta situação. E aliás, eu acho que era importante falarmos aqui de um vídeo em concreto que eu achei um piadão, que é de Mário Amorim Lopes, eu acho que é assim o nome do deputado da Iniciativa Liberal, em que ele basicamente, 1 ou 2 dias ou uma semana antes da primeira volta das eleições presidenciais, andava a explicar às pessoas que votarem em André Ventura era eleger António José Seguro, e recentemente já se veio colocar do lado do socialista da barricada. E portanto, vamos olhar para esta notícia com atenção e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, personalidades da direita apoiam Seguro na segunda volta das presidenciais. António José Seguro e André Ventura vão disputar no dia 8 de fevereiro a segunda volta das eleições presidenciais. Várias personalidades políticas de direita manifestaram o apoio a António José Seguro para a segunda volta nas eleições presidenciais, que terão lugar no dia 8 de fevereiro. José Miguel Júdice, mandatário de Cotrim, Mário Amorim Lopes, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Miguel Poiares Maduro, do PSD, Pedro Duarte, presidente da Câmara Social Democrata, já manifestaram a intenção de apoiar o socialista. O social-democrata José Eduardo Martins anunciou hoje no Facebook o seu apoio, em que ele diz, basicamente, vamos olhar aqui para a mensagem: apoiar um candidato presidencial é, antes de mais, apoiar um conjunto de princípios: o respeito pela Constituição, a defesa da democracia liberal, a dignidade da pessoa humana como valor central da ordem política e o reconhecimento do Estado Social como pilar essencial de uma democracia saudável. É a partir daqui que se fazem escolhas. Hoje, como no passado, é impossível querer isto e apoiar André Ventura. Supostamente há ali mais qualquer coisa, mas o essencial está dito. Sim, eu concordo. Eu acho que o José Eduardo Martins tem aqui um conjunto de princípios nos quais se baseia para tomar a sua decisão, e eu compreendo, e eu, como há aqui alguns princípios que discordo, desde logo esta ideia do respeito pela Constituição geralmente significar a incapacidade de se mudar a Constituição, porque estas pessoas discordam da alteração da Constituição, e quem se coloca contra o Estado da Constituição atualmente é uma pessoa que não respeita a Constituição. Portanto, se é esse o caso, então eu discordo do respeito pela Constituição, nomeadamente por haver várias alterações que podem ser feitas. Aliás, desde logo, porque eu acredito que é impossível ser favorável a Portugal e ser favorável a esta Constituição, porque se a Constituição diz, por exemplo, é apenas um dos artigos, que diz literalmente que devemos caminhar em direção ao socialismo, apesar de que muitas pessoas argumentam que é simbólico e que não influencia a atividade governativa, o que eu argumento é que não é possível amar Portugal e querer socialismo para o mesmo. Portanto, eu, enfim, não admito que seja possível gostar da Constituição portuguesa, etc. A ideia da democracia liberal, bom, há princípios do liberalismo dos quais eu discordo, nomeadamente esta ideia atomizante do liberalismo, que acredita que a verdadeira emancipação do indivíduo acontece quando ele está solto da família, da comunidade nacional, que não faz parte das instituições intermédias, um indivíduo basicamente que se molda a si mesmo, como se isso fosse possível, como se a nossa identidade e aquilo que somos e a forma como agimos na sociedade não fosse construída também em comparação e em diálogo com outras pessoas. O ser humano é um ser social, e desde logo a parte liberal da democracia é, por princípio, algo que prejudica a natureza humana. E se é antinatureza humana, no meu entender, não pode ser fensável de um ponto de vista prático. A dignidade da pessoa humana, a favor, portanto, perfeitamente a favor, mas evidentemente que tem que se levar em consideração que em cada país, os nacionais são prioridade. Isso não significa que as outras pessoas sejam menos dignas ou sejam menos humanas, mas os portugueses têm que estar em primeiro em Portugal. Evidentemente, não podemos dizer que uma pessoa
que acabou de conseguir uma autorização de residência, tem literalmente os mesmos direitos numa sociedade do que as pessoas que já cá estão há décadas, que se calhar nunca saíram de Portugal, uma boa parte delas, e que andam a construir este país com o seu trabalho, com os princípios que passam para os seus filhos, etc. E, portanto, a comunidade nacional é uma realidade que voltou de forma abrupta para aquilo que são os sonhos liberais dos multiculturalismos e essas taretas todas, e, portanto, como as identidades nacionais são relevantes e é evidente, é perfeitamente humano que também haja aqui uma noção de identidade partilhada e de preocupação com a identidade nacional, é evidente que os nacionais têm que estar em primeiro. Isso não torna ninguém menos digno e, aliás, aceito com tranquilidade que se eu for à Índia fique atrás de um indiano nas prioridades do país. É evidente, parece-me bastante lógico, porque quem elege os representantes em Portugal são os portugueses. Maioritariamente, pelo menos, porque já deram direito de voto a outras pessoas. Também o antigo secretário-geral do PSD e presidente da Câmara Municipal de Cascais, António Capucho, que apoiou Henrique Gouveia e Melo, anunciou em declarações à TSF que votará em seguro. António José Seguro e André Ventura, apoiados pelo Chega, vão disputar a segunda volta no dia 8 de fevereiro, segundo os resultados provisórios das eleições de domingo, mas está basicamente, enfim, já está mais do que tratado. Esta notícia não é de hoje. Trim ficou em terceiro, apoiado pela IEL, teve um grande resultado. E no fundo já todos sabíamos disto. Agora, eu gostava só de mostrar, aqui para terminar o vídeo, uma declaração de Mário Amorim Lopes no X, que me enviaram. Eu não sei se é no X, mas acho que é. E Mário Amorim Lopes faz aqui uma declaração muito gira. Isto são apenas 10 segundos. Ele tem um vídeo de 2 minutos completo, 2 ou 3 ou 1 minuto. Nas redes sociais, mas eu fiz este corte porque me parece que não descontextualizou nada do que ele disse. Eu acho que é bastante claro o que ele vai dizer de seguida, e o que eu acho interessante é que Mário Amorim Lopes faça este vídeo uma semana antes das presidenciais, ou uns dias antes das presidenciais, e esteja disponível para acabar com o socialismo no dia 16 e 17 de janeiro, mas no dia 19 vamos votar num socialista. Isto não é coisa de gente boa da cabeça. Vamos ver apenas estes 15 segundos e faço apenas uns comentários finais. Veja, nós corremos aqui a grande ironia e também a tristeza do país de termos um socialista como Presidente da República ao fim de 20 anos por causa de André Ventura, caso ele passe à segunda volta. Bom, e é basicamente este comentário de Mário Amorim Lopes. Mais uma vez digo, eu não sou pessoa para andar a policiar os sentidos de voto, seja quem for, concordo ou discordo, mas a vida é o que é. Não vou andar a policiar quem anda a votar em António José Seguro, têm todo o direito disso e respeito do ponto de vista da legitimidade democrática de cada candidato. Agora, andarem com esta conversa do policiamento do voto e de repente eu não posso votar em André Ventura porque vou eleger António José Seguro, mas esta criatura pode apelar ao voto em Coutinho de Figueiredo porque se votarem em Ventura elegem Seguro, mas chega ao dia 19 de janeiro e de repente já vota em António José Seguro. Então, mas quem é que é o verdadeiro responsável da eleição de António José Seguro? Sou eu, que votei em André Ventura e não tenho nada a ver com a votação de António José Seguro, ou é o Mário Amorim Lopes que na segunda volta vai votar em António José Seguro? Ele não me pode responsabilizar pelo seu próprio sentido de voto. Esse é o meu único problema. As pessoas votem em quem quiserem, estamos num país livre. Agora, não me andem a policiar o voto e depois votam no Seguro e culpam-me a mim. Quer dizer, isto é uma piada de mau gosto, no fundo. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.